É um poeta de Torres Novas que diz assim: se um estrangeiro à terra vem, dizem, nunca aqui esteve ninguém, mas no vosso natural nada vos parece bem. É sina do português, o pouco dos estrangeiros de estima, e o ouro que é nosso não gosta. Eu cresci na Isenta e orgulho muito disso, sou Mazorro, acho que é o Como é que gentil. dizes? Mazorro. Mazorro. Mazorro é assim, pronto, há uma discussão lá do gentílico, né, que se devíamos ser isentenses ou povoenses, mas isso não soa tão bem. Mazorro é uma palavra que diz teimoso, rude, do campo, mas era o nome que nos davam as pessoas do vale ou de outras terras para brincarem connosco, né? Por aquelas picardias. Costumava dizer, se eu não tivesse crescido numa casa cheia de livros, provavelmente não seria quem era, não é? Mas sempre tive um gosto por ler, não é? Ok. Tu achas que nos faz falta mais poesia? Olha, pegando no Sidónio Muralha, ele era gestor de empresas, né? Era especialista em organização de empresas, não sei se está a ver, e ele dizia que era preciso, em Portugal e no Brasil, onde trabalhou fundamentalmente, poesia e organização, que eram as duas molas propulsoras do futuro. É por isso mesmo. E qual foi o filme que passou no 24 de Abril? O filme no cinema? Ou seja, aqui um livro que é este que conta. Esse já é outra área. Conta-nos, que tem muita piada. O filme que passou no 24 de Abril, e essa Em parte da 74, neste história, caso, no noite anterior. foi o Stanley Kubrick, Spartacus, a Revolta dos Escravos. Não é, há coisas É da vida. coincidência. Os arquitetos disto não é por acaso. Sim. E o mercado prova que há coisas que nunca mudam, não é? Portanto, o mercado começou a ser pensado em 1890, mais ou menos, 1890, e só foi construído em 1930, porque não sabiam o sítio onde havia no Porto. Portanto, não era só a questão da localização. Faz lembrar a polémica do aeroporto agora, não é? Eu tenho uma opinião, mas é uma opinião minha, não represento aqui nenhuma entidade. Sim. Eu faria ao Museu Municipal nos Passos do Conselho, mas é uma opinião minha. Se pudesses deixar uma mensagem sobre Santarém para o futuro, qual seria? Viver mais a nossa cidade. Santarém faz bem. Olha, é um sub-slogan, não é? Santarém bem te quer porque... Cresci com Santarém e quero continuar a crescer com Santarém. Muito bem. Muito bem. Hoje recebemos um convidado com uma ligação profunda à história, à cultura e à identidade de Santarém. Alguém que conhece a cidade por dentro e por trás das suas histórias. José Raimundo de Noras cresceu na Póvoa da Isenta e veio ainda jovem, com 11 anos, para a cidade de Santarém, onde construiu o seu percurso pessoal e profissional. Filho de José Miguel Noras, antigo presidente da Câmara Municipal, e da professora Amélia Noras, que foi minha professora, Toma. cresceu num ambiente onde o conhecimento, o serviço público e a ligação à comunidade sempre estiveram presentes. É historiador, investigador e autor, com uma carreira dedicada ao estudo da história local, da arte e do património. Licenciado, mestre e doutorado em História, tem vindo há mais de 2 décadas a investigar figuras marcantes como José Relvas e também o escritor Sidónio Muralha, entre outros temas ligados à memória coletiva da região. Atualmente trabalha na Câmara Municipal de Santarém, onde desenvolve investigação histórica local, história da arquitetura, do comércio e da toponímia, além de colaborar em projetos culturais e comunitários. Ao longo do seu percurso, passou também pelo ensino, formação profissional e várias iniciativas ligadas ao turismo cultural. Mas há também um lado mais criativo. Escreve poesia e contos sob o nome de Miguel Raimundo. Hoje vamos desvendar uma faceta que revela uma relação mais íntima e artística com a palavra e que vamos querer explorar nesta conversa. Neto e filho de comerciantes, com raízes bem assentes na cidade, é alguém que vive Santarém com um olhar crítico, mas apaixonado. Como bem traduz a frase de Mário Viegas, de que gosta tanto: Santarém é boa madrasta e uma má mãe. Não é? Hoje vamos viajar pela história, pela memória e pelas histórias menos conhecidas da cidade de Santarém, mas também perceber como o passado pode ajudar a construir o futuro. José Raimundo, muito bem-vindo ao Santarém Bem Te Quer.
Obrigado por estar aqui. Muito bem, José Raimundo, é um prazer connosco. Tu estás José connosco. Raimundo podemos abreviar, não é? Podemos te tratar Sim. por Raimundo. Raimundo. Sim. Sim. Hoje vamos falar de história, mas é da tua história. Nós queremos saber, sobretudo, tu passas o teu dia-a-dia a ler história, a investigar a história, mas o que nós queremos realmente saber é a tua história, porque tu tens uma idade em que tomaste uma opção de estudar história, influenciado, se calhar, digo eu, por alguém da tua família ou não, porque não é um curso hoje em dia que se vê muita malta a optar. Sim. Tu contas lá o princípio disto tudo. Tu nasceste na Isenta, tiveste até aos 11 anos, como dizia a Filipa, e depois... Sim, eu cresci na Isenta e orgulho muito disso, sou Mazorro, acho que é o Como é que gentil. dizes? Mazorro. Mas Mazorro é assim, pronto, há uma discussão lá do gentílico, né, que se devíamos ser isentenses ou povoenses, mas isso não soa tão bem. Mazorro é uma palavra que diz teimoso, rude, do campo, mas era o nome que nos davam as pessoas do vale ou de outras terras para brincarem connosco, né, por aquelas picardias, como aquele provérbio que há da isenta em relação ao Almester, né? De Almester, nem homem, nem mulher, nem burro que lá vier, também não gosto de Almester, não sou assim tão mazorro, né? Mas cresci lá e tenho muito orgulho nisso. Quando vim para Santarém com 11 anos, continuava a ir para lá quase todas as semanas, porque eu cresci com a minha avó paterna e à quinta-feira ou à quarta tinha poucas aulas e hoje seria impensável, porque coitadinhas das crianças, eu atravessava a cidade, apanhava o autocarro e lá ia eu, e no outro dia vinha de autocarro. Ou então o meu padrinho. Sim, e em grupo, tudo bem. As pessoas dizem não há perigos. Havia perigos, a gente não falava, era sobre eles. em consciência deles. Pois, Muito bem, não falava, era sobre eles. tu vens de uma família tanto ligada à cidade, à história da cidade, nomeadamente o teu pai, o Zé Miguel Noras, né? Foi presidente da Câmara. Mas 2, 3 mandatos, não me recordo, ele tem quantos mandatos? 2 mandatos, mas uma parte de um, portanto são 3, porque ele completou o mandato do presidente Botas que saiu por motivos de saúde. Muito Não é? bem, ok. Saúde. Mas sim, o meu pai foi uma influência para a história, só que a primeira coisa que eu li, que me lembro de devorar, foi um Atlas, que o meu pai tinha lá em casa, um Atlas em 4 volumes, portanto não era uma coisa normal para um miúdo de 8 anos, e eu passava, não era só ler, porque havia coisas que eu não percebia, passava às tardes a desenhar as bandeiras, ainda é o meu passatempo. Claro que agora há países novos, eu não sei as bandeiras, mas na altura eu sabia tudo, pois isso impressionava as pessoas na escola, né? Eu fiquei muito triste com a queda do muro de Berlim, mas não foi por motivos políticos, foi porque de repente aquilo estava tudo mal, né? Pronto, já havia novos países e o que eu tinha estado 2 ou 3 anos a fazer tinha desaparecido. Pronto, mas era uma criança, né? Eu na altura queria ser biólogo porque eu gostava muito de brincar com insetos. Eu tenho muitas alergias, portanto não podia ter um cão ou um gato, apesar de viver no campo, dentro de casa. Brincava com eles, por exemplo, o meu avô que adorava gatos, o meu avô paterno, uma vez pôs os gatos todos na floresta e até maltratou um gato porque eu tive de ir para o hospital por causa do gato. E eu agora quero ter um gato porque estou a ver se perco a alergia, porque isto vai mudando com a idade. Gosto muito de gatos e de cães, mas como eu não podia brincar com. Por exemplo, se eu estivesse aqui, como estou para a Filipe e para o Marco, ao pé de um coelho, tinha de ir para as urgências. Ainda hoje tenho um bocado de medo de coelhos, agora já passou, e comer também faz mal. Mas eu queria ser biólogo porque eu punha os insetos numa caixinha, porque também fazia aquelas partidas à minha tia, com os gafanhotos, né? E depois via como é que os insetos brigavam uns com os outros, como é que uns comiam uns aos outros. E depois, por influência também do meu pai, ele é historiador, mas é sobretudo numismata, não é? Ele até tem uma frase que vou tentar não me enganar, para ele depois não raia comigo, mas se a história tivesse uma língua, a sua língua seria a moeda, qualquer coisa desse género. Portanto, que a moeda é o melhor documento da história, não é? Portanto, e ele é especialista nisso, a nível europeu. Europeu? Sim. Ele descobriu que uma moeda foi cunhada em Santarém, contestando a moeda de Dona Beatriz, portanto, naquele período em que Portugal estava dividido entre ser português com o Dom João I ou com Dona Beatriz e passar-se a unir a Espanha. Sim. A moeda de Dona Beatriz, os alemães e os espanhóis dizem todas que foram cunhadas em Sevilha, mas ele demonstrou... Contrariou a história, demonstrou que foi cunhada em Santarém. Não? Que isso seria politicamente contrassensual para afirmar, porque a ideia não era Portugal ter um rei espanhol, era ter uma rainha portuguesa. Não é?
Pois. Portanto, ele tem, julgo que é o primeiro livro dele, O Real Dona Beatriz Cunhada em Santarém. E ele é estudioso e passa a investigar, ou também é colecionador? É colecionador, ele chega à história pelas coleções. Eu também sou colecionador, mas é mais de livros, não é? Ok. Tem uma coleção muito extensa. Sim. Tem em casa? Vocês têm espaços? Temos em casa, sim. Sim. Temos em casa. Na moeda só, notas também? Não. Sim, mas ele agora dedica-se mais aos livros, não é? Também já. Ele é ainda da Sociedade Numismática, mas ele também se dedica mais aos livros, depois tem uma paixão por Saramago. Depois, no liceu, ou melhor, no liceu a gente diz liceu, mas eu andei na Genestal Machado. Na Genestal Machado. Eu conheci não sei se isto se consegue ver. Sim. Consegue. Havia um romance que era leitura obrigatória e acho que foi o único romance que eu li obrigado que gostei de ler. Porque a gente geralmente não gosta do que lê obrigado. Isto é a biografia dele, Fernando Campos. É um romance chamado A Casa do Pó. E foi esse romance. E a fotografia dele é este senhor aqui por trás, não é? É esse senhor aí por trás. Ele era professor de latim e de clássicas, é um professor de clássicas. Ele também tem alguns trabalhos de história, sobretudo sobre Camões e outras coisas mais específicas sobre genealogia. Mas o que me apaixonou foi a escrita ficcional da história dele. É romances históricos. Romances históricos. Portanto, E gerou-te uma. Sim, a Casa do Pó é sobre uma personagem que é o Pantaleão de Aveiro, e depois, mas a Casa do Pó é um romance sobre a procura da nossa identidade, independentemente de se passar no século XVI. Sim, ok, muito bem. Então contagiou-te a vontade de descobrir Depois os eu meios. lia avidamente, passava as Imagino. noites inteiras a ler estes livros. Então, e passado algum tempo decidiste porque não? Isso Sim. por história. Sim, porque não? Ainda passei por Direito, porque a minha mãe não queria que eu fosse professor e as pessoas na altura achavam que cursos de letras era para ser professor. Ok, muito bem. Mas eu nunca quis ser professor. Quer dizer, eu gostei de ser professor e acho que tenho alguma vocação para dar aulas e sinto saudades de dar aulas. Mas o ir para a história, o meu objetivo Nunca era escrever. Fosse romances, fosse história. Depois comecei a ganhar uma paixão, como diz o meu filho, pela investigação. Pela própria investigação. É muito fácil a gente perder-se na investigação. Ok. O facto de teres sido filho de um Presidente da Câmara influenciou a tua forma como tu olhas Santarém, por parte da história, ou nem por isso? Sim. Tiveste acesso a informações, a registros, a coisas? Ou Da não havia... história, não sei. Penso que não, porque acho que os registros são públicos e já não. Não entendo, mas tens alguém que tem gosto Claro, também, sim. tem informação Sim, na área, que gosta. eu costumava dizer, se eu não tivesse crescido numa casa cheia de livros, provavelmente não seria quem era, não é? Mas sempre tive um gosto por ler, não é? Ok. Agora, da parte de acesso à informação sobre a cidade, sim, só que a minha mudança da Póvoa de Isenta para Santarém, pessoalmente, não foi muito fácil. Até por falarmos no liceu, havia aquele pátio dos meninos das aldeias. Na Genestal isso não se sentia tanto, mas o facto de depois também na cidade toda a gente me conhecer e eu não conhecer toda a gente gerou ali uma pressão que eu não gostei. Ok. E que continuei a sentir quando vim estudar para Lisboa e não me passei muito bem ali. Houve ali um momento da adolescência que não correu bem. Eu também estava um bocadinho contrariado. Por exemplo, eu gostava de Direito, mas de um ponto de vista intelectual. E Mais filosófico, queres dizer, se calhar. não, se calhar até de exercer naquela questão do advogado defender os direitos das pessoas, mas quando eu vi, por exemplo, aqui em Lisboa, pessoas a desgravarem aulas e a fazerem apontamentos falsos para darem a colegas, achei que algo que estava podre no reino da Dinamarca. Porque esses são os futuros juízes do país, não é? Quer dizer, e advogados e algo que estava podre no reino da Dinamarca. E não era só isso. Lisboa, eu fui assaltado aqui na primeira semana que tive, não gostei nada de Lisboa. Em Coimbra foi diferente e segui mesmo a minha paixão, que já era a História em Coimbra, então. Mas voltando um bocadinho atrás aí a essa fase do secundário, confidenciaste-nos há pouco em off, que também foste gerando aí uma paixão pela poesia. Sim. Eu já Então, escrevia simultaneamente, em miúdo, começaste a escrever também. Comecei a escrever por ler. Ninguém escreve se não gostar de ler. Fazias poesia com que temáticas? Era Eu os fazia um bichos, diário. era de amor? Era de amor, era um diário, tenho lá um diário, ainda não sei que dia estava a arrumar a sala. Era um diário, eu fazia um diário em verso, como as pessoas têm um diário que contam. Sim. Eu tenho uma que era, por exemplo, o Euro de 96, ou o que é. Não tem poema nenhum, tem só a seleção passou. E depois fazia poemas sobre o que me vinha à cabeça. Tão bom. É.
E Só mais tarde é que fiz alguns poemas sobre futebol, na altura não conseguia. Né? E foste alimentando então as duas paixões até. E vou continuando a escrever, mas a poesia não é uma coisa que, pelo menos para mim, não é uma coisa que a gente se sente. Olha, eu agora vou escrever poemas. Claro. Tem que Há haver um pessoas que estado são de alma, profissionais, que sim, tudo bem. O Horácio, aquele poeta, diz a poesia treina-se como se estivéssemos no ginásio. Mas não é. Ou seja, nunca tive a vocação de se calhar de ser um poeta profissional. Tens algum poema teu que sabes de cor, assim, que possas partilhar connosco? Tenho só um. Qual é? Ontem sonhei acordado, apeteceu-me sonhar, como se tivesse achado um tesouro no fundo do mar. Encontrei-me perdido e achado neste vai e vem constante de vidas perdidas, esquecidas por aí, como o barulho das ondas numa terra sem mar, como o brilho da lua numa noite sem luar, como a voz de um poeta que ninguém sabe escutar. Uau, escreveste com que idade? Isto Pai, 16, 17 anos. Sério? É. Pai, não está naquele livro. Não. E foi o único que decorei. Eu geralmente não decoro os meus poemas, decoro os dos outros. Marcou-te esse? Marcou. Gostei e ficou-me na cabeça. Os outros, por exemplo, eu decorei um poema do Miguel Torga que é um poema, não é? É um misto de oração e de feitiço, ouve sem qualquer compromisso, e poderás decorá-lo ou rezá-lo nas restantes horas de tristeza, na segura certeza que mal não te faz e pode acontecer que te dê paz. E outros, mas os meus não costumo decorar muito. Tu achas que nos faz falta mais poesia? Olha, pegando no Sidónio Muralha, ele era gestor de empresas, né? Era especialista em organização de empresas, não sei se está a ver, e ele dizia que era preciso, em Portugal e no Brasil, onde trabalhou fundamentalmente, poesia e organização, que eram as duas molas propulsoras do futuro. E é interessante ver uma pessoa que trabalhava todos os dias com números, depois ia para casa é o contrapeso. de madrugada a fazer poemas, né? Okay. Mas é verdade, precisamos de o teu irmão, entretanto, só para também dar aqui um pincelado da tua família, para acabar aqui a família, é o Chico Noras. Ele é realizador de cinema. É realizador de cinema. Penso que gosta muito de thrillers, não é? Sim, cinema de género, terror. Muito indie, ok, terror, mas não é tanto indie, ou seja, é um cinema muito à volta do terror. É, muito à volta do género de terror com humor. Né? Eu não tive essa chance de ver, mas vou ver. Há alguns filmes premiados, algumas curtas-metragens. Ele ganhou um Motel X no ano passado, a melhor curta portuguesa de terror, não é? Mortal X, não vou revelar, mas é sobre o procedimento, é um filme sobre a eutanásia. Pronto, mas no registro de terror e humor e de sarcasmo, chama-se o procedimento. Entendi. E depois outro que também ganhou vários prémios, eu colaborei modestamente no guião, mais dando algum parecer histórico. Bem, quer dizer, o procedimento também surgiu da ideia de um conto que eu fiz, mas eles depois deram uma grande volta, não tem nada a ver com o meu conto. Que é o Maria José Maria, que é sobre a última mulher condenada à morte em Portugal, que matou a própria mãe e que cortejou e espalhou o seu corpo pelas ruas de Lisboa. Dramático. E ele fez um filme. Mas é um terror para rir, é um terror humorístico. Ok, já entendi. É um terror Suavizam um poucas coisas. Não é Pesadelo em Elm Street, não. Muito bem. E ele é mais velho que tu és mais novo? Não, ele é mais novo que eu, 10 anos e meio. Não mora em Santarém? Mora temos que ir trazer o cara, então. Temos que o convidar, porque se é Santarém, se tem talento. Santarém, filma em Santarém. O objetivo dele é filmar em Santarém. Ele era também co-diretor do FICS, do Festival Internacional de Cinema, que ele recuperou com a Rita Correia, mas ele agora quer se concentrar na empresa dele e na carreira dele como cineasta. A Rita, de facto, é uma pessoa interessante. A Rita, nós temos que falar com a Rita de ideias, porque ele também está muito ligado ao mundo do cinema. Sim. É alguém que também tem muitas Bem, partilhas. ele continua ligado ao FICS, já não está como diretor. Sim. Muito bem. Pipoca, queres avançar para a formação? Falamos um pouquinho sobre... Não, queria perguntar, na realidade, eu ali na intro tinha falado daquela frase de Mário Viegas, de Santarém, é boa madrasta e má mãe. E queria saber um bocado o que é que essa frase significa para ti. Para mim não foi. Eu tive uma boa juventude em Santarém. Eu não quero ficar... Estou a ficar velhote, tenho 45. Provavelmente terei mais 45. Espero que sejam bons. Vamos fazer vídeo de bengala para aqui, então. Estou a brincar. Mas essa frase é uma provocação, porque o Mário Viegas era um provocador. Sim, claro. Né? Só que há um poema, eu não sei de cor, e o meu pai é que me vai ralhar do nome do poeta, é um poeta de Torres Novas que diz assim: se um estrangeiro à terra vem, dizem, nunca aqui esteve ninguém, mas no vosso natural
nada vos parece bem. A sina do português, o pouco dos estrangeiros de estima, e o ouro que é nosso não gosta. Pronto, e isso talvez se sinta mais em Santarém, com o porque último Santarém, convidado falámos sobre isso. talvez se sinta mais em Santarém, porque Santarém eu senti que tinha também os benefícios de uma pequena aldeia, da interajuda, da comunidade, os benefícios da má língua, do rumor, dos diz que disse, mas também há muita gente de todo lado. Quem é realmente de Santarém? Portanto, quem é que ainda falava disso com o Canavarro? A família dele veio de Vila Pouca, está bem que foi há 3 séculos, mas veio de Vila Pouca de Aguiar, não é? Eu vim dali do bairro, mas depois já percebi que parte da família veio de Termês. Nós sempre somos todos um pouco de todo lado, não é? E ali é um centro, não é? Santarém é a cidade da feira, e era a cidade das feiras secular, que aglomera pessoas. E, por exemplo, não interessa a qual, mas há muito tempo atrás perguntaram-me sobre o projeto do meu pai de Santarém ser património da Unesco, um jornal regional. Dizia, mas acha que Santarém tem qualidade? Claro que tem. Então, se nós vamos à Grécia de uma pedrinha, eles fazem património da Unesco e nós ainda perguntamos se temos qualidade. Aliás, se lerem o parecer técnico que houve de uma candidatura que não foi aceito, né? Dizia, pois já temos muitas cidades classificadas do género de Santarém, como Florença. Quer dizer, para rejeitarem a candidatura, compararam a cidade a Florença. Claro que Florença é magnífica, mas a nossa cidade também é bonita para ser comparada pela holandesa a Florença, né? Comparar laranjas com peras não dá. Pois. Frutas diferentes, pois, são né? duas frutas. Claro, né? Muito bem. Sobre a parte do eu queria falar contigo sobre a parte dos livros. Tens neste momento muitos livros editados. Uma grande investigação que gerou um livro foi o Zé Relvas. Sim. Zé Relvas foi uma paixão tua, mais do que paixão, porque foi um trabalho de investigação, foram anos e anos. Será que és a pessoa que mais conhece Zé Relvas em Portugal? Neste momento, não. O argumento do professor Ramos disse que eu fiz uma enciclopédia sobre Zé São Relvas. 20 anos a estudar Zé Relvas. Não, mas eu não tenho essa arrogância, até porque não é da parte da minha formação. É humildade. Há muita gente que estuda Zé Relvas e é o mundo. Não é? Eu vi, para terem uma ideia, no arquivo da Casa dos Patudos há mais de 400 caixas. Cada caixa tem para aí... Claro que algumas têm menos, mas uma média de 70 a 100 documentos. Eu vi 205 caixas. Portanto, tudo o que é a parte empresarial eu vi por amostras. Portanto, se um dia alguém quiser fazer a biografia empresarial, a biografia agrícola, eu fiz uma biografia política, onde também toca esses aspectos, a biografia artística, com o Nuno Pratos, que agora está na chamusca, porque ele precisou de mudar de ares, estava a tentar fazer... Porque, por exemplo, no meu mestrado eu estudei o arquiteto Amilcar Pitti e houve uma altura que tive para desistir, porque não tinha informação. Não havia fontes de informação. No José Relvas foi exatamente o contrário. Eu tive de ver se não conseguia porque tinha demasiadas coisas. É sério. Depois só muito mais perto do microfone, ficas melhor. Mais perto. Podes Sim. puxar para o microfone, podes puxar. Okay. Então, Zé Relvas, só faz aqui uma pincelada. O que é que te fascinou este homem? Porque uma coisa é conhecer, começas ao início. Partiu de um convite do jornal O Ribatejo, que na altura fazia parte do grupo de imprensa que era tido pelo Grupo Plena, onde também estava a região de Coimbra, a região de Leiria e a editora Imagens e Letras. Eu escrevia crónicas, e as primeiras crónicas que escrevi foram no Ribatejo, depois no Correio do Ribatejo, agora escrevo algumas no Mirante e escrevo noutros jornais da região, mas agora tenho escrito sobretudo no Mirante Online. Crónicas, nunca fazia isso com regularidade, fazia porque me pediam ou porque começaste a escrever sobre Zé Relvas uma vez ou outra? Não. Surgiu o convite eu tinha acabado a licenciatura há pouco tempo e surgiu o convite de essa editora em Leiria tinha e tem uma coleção de fotobiografias e surgiu o convite de fazer um livro sobre o Zé Relvas por causa dos 100 anos da República. Foi mesmo um convite. Foi, digamos assim, uma encomenda. E eu pensei, José Relvas, eu já tinha feito um trabalho, deve haver vários estudos sobre José Relvas, então isto é uma fotobiografia, não é uma coisa
muito extensa, eu vou ler um estudo, adaptar. Não E havia não imaginaste nada. que se ia adensar dessa Não, forma? e não havia coisas académicas muito pontuais, artigos em enciclopédias, mas não havia a biografia de José Relvas que eu estava a precisar para resumir para aquele livro, que eu hoje não pude trazer porque fizemos uma sessão com o UTIS e quase todos os que eu tinha em casa as pessoas levaram. Ele depois andou a circular pelo país, né? Podem comprar na editora, né? Imagens e letras de Leiria. Eles depois não continuaram, tiveram problemas com a crise e tudo mais. Então, no fundo, investigaste Zé Relvas bem. Pronto, os Zé Relvas. Tu às vezes temos de falar sempre com aquela prestação que sabem com o que estamos a falar, mas vamos só relembrar quem é Zé Relvas. Aqueles estatutos em Alpiarça. Zé Relvas chegou a ser primeiro-ministro de Portugal. Sim. Foi o anunciador, há quem diga que não sei, do fim da monarquia. Ele não dava muita importância a isso. Mas foi realmente ele ou não? É assim, há dúvidas porquê? Porque quem assina, eles assinam, eram três, né, que estavam lá, Eusébio Leão e José Relvas. E os três falaram, portanto, e depois o outro, esse não foi de certeza, falou em último lugar. O Eusébio Leão, segundo as memórias do José Relvas, estava constipado, estava afónico. Então deve ter tido muita língua a falar. E o Eusébio Leão e o José Relvas são a cara chapada um do outro. São sósias. E o José Relvas, ele próprio nunca fez questão de ser ele o proclamador da República. Não. Ele disse que isso era uma discussão inútil, não é? Okay. Mas depois ficou assim pelas dá a entender que não queria dizer que não, nem que sim, nem que não. Pronto. Okay. Mas ele era muito amigo então, do Eusébio Leão. Então o que é que tem Leão, de prodigioso, ou pelo menos de excepcional? Ele teve imensas partes agrícolas, fez vinho, Ele diz que nas memórias, graças a ele e outras pessoas menos conhecidas, por exemplo, José Malhou, de Alpiarce e várias pessoas, eles captam para a República um novo tipo social, um proprietário agrícola. Okay. E ao captarem o proprietário agrícola, o que é que se dá? O proprietário tinha uma influência paternalista sobre as pessoas. Por exemplo, eles vão fazer um comício à Azoia de Baixo e toda a Azoia de Baixo se inscreve no Partido Republicano. E é a mesma coisa, por exemplo, ele fez um compromisso de nunca ser deputado por Santarém, porque era líder do setor vitivinícola durante... Tinha interesses em Santarém. Sim, e tinha sido tipo líder sindical. Até então que o sindicato era uma associação de patrões. Portanto, no século XIX o sindicato era uma associação patronal. O termo sindicato de empregados, era uma associação patronal. Que podia ter empregados, mas era pessoas com poder económico para serem do sindicato. Não é? Podia haver empregados, mas eram pagos representantes pelas empresas. Geralmente eram técnicos agrícolas, né? Enólogos. Né? E ele então tinha um papel muito em Santarém com algum protagonismo e não quis ser deputado. Então, mas o que é que ele fez, não respondeste, de prodigioso que tu consideras que... Foi fundamentalmente esse arregimentar de uma burguesia, para usar o termo burguesia, que é um bocadinho... Uma classe social que apareceu. Sim, rural, ligado aos vinhos. O melhor amigo dele na política, o João Chagas, acusou-o num texto muito irónico: faça a revolução, mas não faça só para arejar as adegas. Não se faz uma revolução só para arejar as adegas. E não conseguiu resolver o problema dele, porque depois foi, digamos assim, atraiçoado pela República, porque o que ele queria era o Lisbon Wine, depois veio a ser o Extremadura Wine. Basicamente o que ele queria era um vinho abafado, que pudesse ser exportado e tivesse as mesmas benesses do Estado que o vinho do Porto. E nunca conseguiu isso? Não. Mas tentou. Não, e o argumento dele era um argumento muito válido. Ele disse: o vinho do Porto é um produto premium. A gente não está a competir com o vinho do Porto. A gente está a competir com vinhos da Hungria, da Turquia, da Califórnia, da África do Sul. Nós nunca vamos tirar o mercado ao vinho do Porto. Proibirem este vinho a darem dinheiro a estrangeiros. Mexeu-se e fez algo para conseguir ter o seu propósito era esse e não conseguiu levar avante. E chegou até depois, há uma história menos conhecida, eles chegaram a fazer um consórcio contra a lei seca, porque a lei seca também não houve em Portugal, não é? Mas eles consideravam Portugal um país proibicionista por proibirem a venda de vinho ao domingo em Lisboa. Nas tabernas de Lisboa. Quando começou a lei seca estavam com medo, porque depois perderam o mercado nos Estados Unidos. Certo, muito bem. Ok, então tiveste muitas com os Zé Relvas, portanto, conheces conceitos familiares, conheceste? Eu não sei quem está vivo da família. Conheci. Quem está vivo já agora na família? Sobrinhos e supostamente um filho que ele teve, um descendente de uma filha que ele terá tido antes do casamento, mas isso não conseguimos saber se é realidade ou não, só com teste ADN. Né? Os vinhos acabaram entretanto todos? Os vinhos eles têm a empresa agrícola em Alpiarça. Ele doou a quinta vitivinícola, que eu saiba eles ainda produzem vinho, ou pelo menos produziam até há bem pouco tempo. Doou a quem? À Câmara de Alpiarça. É público então?
Então, Casa dos Patudos hoje em dia é pública ou é da família ainda? Não. Ele doou tudo o que tinha em Alpiarça à Câmara de Alpiarça. E julgo que até bens fora de Alpiarça para gerir, portanto, porque ele era uma pessoa da economia, né? Era um gestor. Ele estabelece no seu testamento como é que se há de financiar a instituição de idosos, quanto tempo é que eles há de... Ele tinha aquilo já tudo arrendado, já não explorava diretamente, porque já era velhote, não é? Morreu com 70 anos, mas para a altura já era uma idade provecta, não é? E ele diz como é que há de fazer a capitalização dos rendimentos agrícolas para financiarem a construção do lar, da IPSS, como é que há de depois fazer uma creche, como é que há de fazer a casa plano de ação para as estava senhoras. definido. Os planos de negócio são todos definidos. Supostamente devia de haver no Conselho de Administração representantes da família, mas acho que a família depois pôs a Câmara de Alpiarça em tribunal e isso nunca... Pronto. E a Câmara acabou por ganhar, não é? Muito bem, então falámos, por exemplo, eu pensar se calhar nas obras. Tu tens aqui muita coisa publicada. Hoje temos aqui a nossa mesa bem bonita. Tens aqui um dicionário de toponímia, que é algo que eu acho fascinante. Na época estamos em off a contar uma história tão gira. Ruas com nomes errados de personagens. Conta-me essa da rua. Pronto, este dicionário foi uma ideia que surgiu o mandato anterior, não é? Com o vereador que tinha o Pelouro, o vereador Domingos. Ele juntou-nos a mim e ao Canavarro, conhecia só de vista. Nós ficámos relativamente próximos, né? Temos estado a trabalhar juntos. O Canavarro, quem é o Canavarro? O António Canavarro. O António Canavarro. Okay. Não, pronto, também com... Mas contaste a história da rua errada. Conta que uma história tão gira. O António descobriu que numa ata de 32 a Câmara delibera dar a rua ao Lourenço Viegas, o Espadeiro. O Espadeiro é um companheiro do Dom Afonso Henriques, que há aquela tomada de Santarém que a gente aprende do Conquista ao Castelo, mas houve uma batalha na Ribeira, ganha por esse Espadeiro. Okay. Lourenço Viegas de Ribador. Lourenço Viegas. De Ribador, sim. Lourenço Viegas. Passado pouco tempo, isto é em 32, em 34, alguém se engana numa ata e diz Rua do Lourenço de Almeida. E a partir daí passa a haver sempre Rua Lourenço de Almeida. E não existe lógica esse nome. Existe, mas não tem nada a ver com Santarém nem com o Lourenço Viegas. É uma personagem do século XVI que vem nos Lusíadas. E está lá ainda a placa hoje? Acho que sim, ou que já caiu, mas já esteve Lourenço de Almeida, Espadeiro. Por um erro de um tipo que escreveu. Um erro tipográfico. E há ruas, e tens há muitas histórias interessantes na parte do Há muitas histórias interessantes. Muitas histórias. Há, por exemplo, a Travessa do Aguiar, que é a Travessa do Aguiar. Um senhor que era funcionário público, vivia numa rua e pede: eu preciso que façam o calcetamento da rua. Pede à Câmara, no século XIX. E já agora que lhe dei um nome. E na reunião a seguir, ele chamava-se Jaime Aguiar, José Augusto Aguiar, peço desculpa, Jaime era o filho. Ele depois vem ser vereador, mas mais tarde. Então, já que é o senhor, fica a Travessa do Aguiar. E como essa, deve haver muitas histórias assim de ruas em Portugal, sim, não é? Sim. Hoje em dia muitas ruas eram... É assim, o dicionário é século XIX e XX porque as câmaras só têm a competência de dar os nomes às ruas a partir de 1878. Ele explica-se aí. Antes disso, houve ali um breve tempo em que houve competências do Governo Civil, mas nós não encontramos... Ou melhor, encontramos um caso. Mas é fora do centro histórico e não encontramos aí, que é o Campo Sá da Bandeira, onde é o Jardim da Liberdade. Antes disso não havia nenhuma regra, né? Não havia uma regra, não havia um decreto do rei ou da autoridade a dar um nome à rua. A rua tinha o nome de quem vivia lá, de quem estava lá estabelecido. Daí haver muitas ruas. Isso é fantástico, este livro, porque este livro explica-te, por exemplo, o largo... Rua das Linheiras, Beco dos Agulheiros, Rua dos Falcoeiros, eram as das profissões, claro. Sim. Ou então, por exemplo, nós descobrimos também quem era. Rua José Paulo era uma pessoa relativamente importante, um tabelião, que via lá. Essa também foi engraçado, porque era... Quem é que é este José Paulo? Então encontramos um processo de licenciatura, um José Paulo de Mudo Macedo, que ele assinava José Paulo, mas há tantos José Paulos. Havia outro que, o cargo de alcaide era uma espécie de vereador, mas era nomeado pelo alcaide mor, que era nomeado por rei. E há um José Paulo que em 1905 pede: já que o cargo está vazio, eu quero ficar com ele para mim. E não ficou, não era esse. Há outro José Paulo mais antigo, que morreu em 1786, que nós não percebíamos se era este, se era aquele. Então encontramos o casamento. E o casamento diz que o sogro dele era o Gaspar de Freitas. Olha, a rua abaixo chama-se Gaspar de Freitas. Foi por inferência. Ok. E concluíram, prenderam.
este é muito interessante, porque já percebi que é pronto, porque foste investigar todas as ruas de Santarém e tudo mais, e conseguiste dar uma justificação do centro histórico. Pronto, isto é um trabalho, imagino, de muitos meses. E... Foi 2 anos e meio, mais ou menos. Muito bem, acho que isto... E não só, depois fomos fazendo outras coisas. Entretanto, que temos aqui mais cedo, só para dar uma olhada dela, tens uns livros pequenos, são livros que são feitos à mão ainda, não é? Era uma senhora da Câmara que fazia esses livros? Não, era uma senhora cá de Lisboa, ela está viva, felizmente, já está com mais idade. Chama-se Fernanda Frazão, eu só conhecia ela tem... E a Gabriela Moraes, que é sócia dela. E ela encadernava os livros? Eram livros de cordel, do século XVIII, os livros de cordel, aqueles que alguns ouvimos falar na escola, que eram os livros de cordel que se vendiam nas feiras, eram feitos. Claro que isto não é feito à moda antiga, já é feito com offset, claro. Né? Mas ela encadernava à moda antiga e fazia isto tudo em casa. E estes são sobre monumentos de Santarém? Estes foram trabalhos. Ela é também de história e criou isto para. Nós fazemos muitos trabalhos na formação, ou pelo menos devemos fazer, quem não faz acho que perde um bocadinho isso. E aproveita e edita-os. E edita-os porque senão eles ficam lá nos nossos... Há um famoso que tu tens, não trouxeste hoje, que é um... Não, está esgotado, foi o que eu ganhei o prémio, que se chama Cenas da Vida de um Cineteatro. O Teatro Rosa Damasceno de Santarém. By the way, já sabes, porque eu digo porque esta conversa é difícil falar com ele, é difícil. É por isso mesmo. Qual foi o filme que passou no 24 de Abril? O filme no cinema? Ou seja, aqui é um livro que é este aqui que conta. Esse é outra área. Conta-nos, que tem muita piada. O filme que passou no 24 de Abril, e essa em parte da história, caso, no noite anterior, foi o Stanley Kubrick, Spartacus, a Revolta dos Escravos. Não é, coincidência. Os arquitetos disto não é por acaso. Mas esse já é um livro de ficção. Só esse facto é que é real. Inspirou-te para este livro? Inspirou-me para esse livro. Porque esse livro tem várias pessoas aí. Todos nós nascemos, a maior parte eu conheci no Isla, em Santarém, à exceção da Valentina, que é uma autora da Madeira, que eu conheci. Eu tenho um blog de poesia e eu editei um livro no Brasil de poesia com poemas e ela depois fez este, que eu depois também já posso falar. Ela coordenou este e ela perguntou-me como é que eu tinha feito e ficámos amigos desde aí. Então, este é o teu inspirador, este então, é a tua amiga, estás a não falar? Podes falar dele já agora? Posso, este é assim, a Valentina depois começou a publicar lá nessa editora, que acho que também já não existe, se chamava Estronho, também eram histórias de terror fantásticas, histórias de terror fantástico, e ela fez uma proposta que foi fazer uma antologia no Brasil de histórias de terror do folclore português. Então eu escrevi sobre o lobisomem, das histórias que a minha avó me contava, e depois fui pesquisar da minha imaginação e da minha imaginação de criança, porque o lobisomem na Póvoa de Isente e no Ribatejo não é um lobo, não é? É um burro gigante, é alguém que não sabia. Se a gente se espojar num rastro de um animal, seja um gato, uma raposa ou um burro, mas geralmente é um burro, e a minha avó garantia-me que o sacristão... Eu posso contar a história dela? Se acharem piada. Ela era pequenina, vivia no moinho, não é? A minha avó paterna. Paterna, ok. E a mãe dela diz ao pai: ó Jacinto, vai lá ver que o burro está ali a comer as couves, a caniçada, não sei o quê. Ele lá se levanta à noite, chover, muito custo, não sei o quê, depois entra com um ar de medo, teve sem falar 3 dias e contou-lhe que viu um burro gigante, com olhos, com labaredas, maior que um moinho, e uma série de cães a correr. E, supostamente era o burro do sacristão ou o sacristão que se transformava em lobisomem. E depois é um fado, o lobisomem não é um bicho que faça mal, é uma maldição, e ele tem de correr em noites de lua cheia, de quinta para terça, de segunda para terça ou de quinta para sexta, 7 pontos, 7 estradas, 7 vilas acasteladas, 7 fontes e 7 encruzilhadas. A tua avó contava disso tudo? Sim. E tu acreditavas? Era para adormecer. Para adormecer, um sonho. Para adormecer, realmente. Uma bela história de encantar. Muito bom, muito de embalar também. Olha, mas algum que destacar aqui que eu gostava de entrar no mundo de Santarém agora, só falo Santarém, o que é que temos aqui mais? O que é que já agora? Temos aqui este que não era muito conhecido, porque não vem, por exemplo, a Câmara de Lisboa fez um inventário das obras todas do arquiteto Cassiano Branco e o nosso mercado não vem lá. Foi o historiador Jorge Custódio que descobriu, portanto encontrou o projeto, ainda se questionava mesmo, mas não há dúvidas nenhumas, nós temos o projeto, é assinado por eles, e o mercado prova que há coisas que nunca mudam, não é? Portanto, o mercado começou a ser pensado em 1890, mais ou menos, 1890, e só foi construído em 1930, porque não sabiam o sítio onde havia no pôr. Portanto, não era só a questão da localização.
faz lembrar a polémica do aeroporto agora, né? E era muito polémico, porque sempre que escolhia um sítio não havia coisas contra, né? Depois acabou por ficar ali. Pois, isso está a pensar, uma pergunta que é mesmo isso, que é se a falta de planeamento, se o desenrascanço do estudo dos portugueses, se isso tem raízes históricas. Esta Eu acho coisa que nos caracteriza, sim, mas é sempre foi assim. sobretudo, não. Eu acho que não é isso. Eu acho que às vezes há momentos para tomar decisões. E se tomamos uma decisão, se tivermos tempo a voltar atrás, depois quando temos mesmo de fazer qualquer coisa, aí sim temos de nos desenrascar, não é? Imaginemos, por exemplo, um evento. Se nós tomamos uma decisão que é naquela data, obviamente que pode acontecer um imprevisto. Eu acho que até os portugueses não planeiam mal. Eu acho que é que estão muito tempo a discutir as coisas acessórias, não é? Portanto, o aeroporto é o pináculo disto tudo, não é? É o pináculo disto tudo, mas ainda estive em Castelo Branco eles insistirem que a gente faça o aeroporto ainda. Sério? Seria espetacular para Castelo Branco. A sério, quem diz isto? Sim, sim. E é Castelo Branco, não é? Eu acho que a malta não tem noção. Eu vou-vos só dizer, neste momento, quem for ver ao site da ANA, dos aeroportos, vai ver os voos que estão a chegar a Portugal. Nós temos voos a chegar de 5 em 5 minutos. Não há slots. Não há hipótese de aterrar aviões em Lisboa. A pessoa não tem noção. Tu começas às 8 da manhã até às 8 da noite, tens 5 em 5 minutos a aterrar de chocolate. Mas quanto mais Está um inferno. Se tivesse do interior, melhor para essas Claro. cidades. Não, o que eu quero Claro dizer, que sim. entendo, mas isto que tu queres dizer é tem que se fazer já. Pois. É mais vale feito do que perfeito. É. E nós estamos à procura ainda de alguém que está a querer mudar para Castelo Branco. Então, Não, mas a ideia é porque não fazer dois? Se o outro até era de iniciativa privada. Uma das coisas que estas pessoas discutiam do José Relvas, quando começam os caminhos de ferro, eram pessoas que eram uma ideologia liberalista, né? Eram senhores que vinham dos Estados Unidos e têm duas linhas, dois caminhos de ferro um ao lado das outras duas companhias, né? Portanto, não há, a ideia é que vai beneficiar o outro, né? Claro que sim, claro que sim. Eu estou um bocado perdida, porque estou com a sensação que o Marco está aqui a atalhar uma data de conversas. Tu és historiador, és professor, continuas a ser, eu acredito que sim, estudioso, porque Sim, uma pessoa com o teu temos de perfil estudar. não parará de estudar. Não, acabei de fazer um curso agora que vou Jamais, lá está. de turismo literário influenciado pela Vera, que já aqui esteve. Exatamente, a Vera, que gostamos muito também. Sim. E também Uma sabemos surpresa, que deve ser uma também, surpresa. tens à tua responsabilidade também percursos Sim. turísticos em Santarém. Nós fazemos de forma subsidiária, isto é, eu não trabalho no setor do turismo, até agora nunca aconteceu, pode vir a acontecer, não sei, mas gosto muito da equipa do que estou. Foi para isso, sobretudo, que estudei no mestrado. O doutoramento era diferente, não é? Mas faço investigação, só que os recursos são limitados. Quando os meus colegas precisam, estou sempre disponível para fazer visitas guiadas. E que percurso é que fazes? Porque Eu faço percursos com o centro histórico, mas é assim, os percursos das câmaras, quando são pedidos de alguma... Eu vou-vos dar um exemplo. Tivemos um percurso da Câmara de Vouzela dedicado ao São Freigilo. Fui eu que fiz e eu naturalmente fui adaptar para o São Freigilo. São Freigilo, uma história também muito engraçada, mas é muito rápido de contar. Vou tentar contar de forma breve. O São Freigilo é natural de Vouzela. Vai estudar para a Espanha, no caminho encontra o diabo. O diabo promete-lhe mundos e fundos e o que me prometeria a mim também faria esse acordo. Ficar o melhor médico do mundo, o melhor, mais conhecido, poder, ciência sobretudo, eventualmente também mulheres, mas isso é a parte mais luxúria do bocado do São Freigilo. E ele depois, em Toledo, aprende essas artes mágicas, mas chega a uma determinada altura da vida que se arrepende do pacto com o diabo. Isto é a lenda do santo, né? Ele vem para Santarém, para o convento de São Domingos, e leva uma vida monástica, ajuda aos pobres, torna-se médico dos pobres, torna-se santo. Quando está a morrer e o diabo vem buscar a sua alma, a Nossa Senhora rasga o contrato, né? E nós temos as exéquias do São Freigilo, as relíquias do santo em Santarém, devido ao primeiro bispo de Santarém. E estão guardadas onde? Na Sé Catedral, do lado direito do altar. As coisas que as pessoas não fazem a mínima ideia. Mas eles, houve uma grande exposição em São Freigilo nos anos 90, no Museu do Alporão,
E agora estão a pensar em fazer lá uma em Vozela, né? Porque eles lá pensaram, vocês aqui não ligam muita importância a São Fragil. Não é não ligar, mas acho que quem conhece até liga, mas não se ama aquilo que não se conhece. E depois há sítios que têm mais personagens, temos muitas personagens, curiosidade, né? que é como é que eu acho que até é uma responsabilidade. Como o Marco disse ao início, não é muito comum haver uma pessoa com uma paixão tão gigantesca por história como tu. Como é que consegues, porque és professor e formador, e como é que vês também o ensino hoje em dia, a forma como se estuda a história e se passa a história, inclusive a história atual, e como é que tu sentes que se consegue passar melhor a história de uma forma mais cativante para as gerações mais novas? Sim, eu já não dou aulas há muito tempo às gerações mais novas. Dou aulas na UTIS e tenho muito gosto nisso, acho que é um complemento daquilo que faço, por isso é que eu também gosto das visitas, porque o conhecimento, se não for transmitido, e nem toda a gente lê livros, eu acho que toda a gente lê, mas nem toda a gente lê livros, isso era outra conversa, talvez outro programa. A história não é uma sucessão de factos e nem deve ser estudada de forma a que a gente decore as coisas. Obviamente temos de decorar que a Revolução Francesa foi em 1789, não há outra maneira de compreender isso. Mas o que é que foi a Revolução Francesa, não é? O primeiro-ministro chinês dizia ainda é muito cedo para perceber, né? No passado 200 anos, né? Temos de curar determinadas coisas, há coisas que são factos, mas a história não é uma ciência do passado. A história é uma visão do presente sobre o passado e é uma ciência do futuro. Há uma empresa privada, penso que posso dizer o nome, trabalha com património, que é a Spira, que eu tive vários encontros que eles realizam, e a Catarina Valença, que é a diretora, diz: temos de parar de dizer que Portugal é um país pobre. Portugal é um país rico. Nós nascemos com a Torre de Belém, com os Jerónimos, com esse património todo. Isso é um ativo económico. A história é um nosso maior ativo económico. Okay, a história vende. Então, gosto da tua maneira de ver, mas vou dar o teu exemplo. O Santarém tem um património riquíssimo, que eu estou a tentar formular para Santarém agora. Sim. Porquê é que é tão pouco valorizado? Porquê é que nós próprios não somos temos de conhecer, né? Isso também acontece em Alpiarça, né? Nós temos de visitar os sítios e temos de perceber a riqueza do que aquilo vale, né? É desinformação, é isso? Há desinformação. As pessoas não têm conhecimento do que têm embaixo de si. Sim, mas também não há um incentivo a fruirmos do património. A vida é tão rápida e nós, por exemplo, nós também temos de ter motivos para ir lá. Nós temos o nosso centro histórico. Temos algumas lojas âncora. Aqui há Gato, que agora ganhou uma medalha da cidade. Vêm pessoas de Ponte Lima, vêm pessoas, eu julgo que até de Espanha, de propósito, aqui há Gato. Eu já vi, não é? Vêm lá pessoas de propósito. E nós temos de perceber e de valorizar isso. Por exemplo, nesse caso, como é que tu explicas isso? É o trabalho que a Sofia está a fazer, não é? Toda aquela promoção, é uma coisa única, é um sítio onde nós nos sentimos bem. Então o que é que Santarém tem de único que outras cidades não têm? Eu acho que tem aquela vivência de cidade no centro histórico. Eu tive, quando trabalhei na Casa do Brasil, recebia lá pessoas que diziam que não estava destruído pelo turismo, como por exemplo Sintra, embora não é essa a minha opinião, era uma opinião que me transmitiam. E temos uma riqueza incalculável. Para mim, Santarém é uma cidade romântica. Sim, temos muito gótico, é verdade. Temos o Santarim, que agora reabriu, não é? O antigo gerente, na altura que eu era mais jovem, que ia lá, dizia-me, ele também era de Lisboa, pensava: Santarém, capital do gótico, devem ter lá uma igrejazita. E depois viu o Santarim e apaixonou-se por Santarém. Temos aqueles recantos. É certo, nós não temos um perímetro muralhado como o Óbidos, porque ele foi destruído, contamos aí, no século XIX. Que existiu, então existiu. Existiram vários. Não, era uma cidade fortificada, como óbvio. Agora as portas, estas portas e arcos, por exemplo, o último arco. Mas mesmo a edificação de muralhas, houve várias. Sim. Mas tínhamos uma que podíamos ter preservado, não preservámos, mas não pensemos. Eu acho que é um erro nós julgarmos o passado, porque há um filme americano que diz, que é o Declínio do Império Americano, começa com uma aula de história e diz: a história não é uma ciência moral. Não é a minha opinião, não é a minha maneira de fazer história, o tribunal da história. Isso era que se pensava na altura dos José Relvas, assim. Aquelas pessoas que fizeram isso, eles fizeram isso com a intenção de desenvolver a cidade.
ao destruírem torres e portas e fazerem estradas, Claro. eles achavam Era que o estavam a progresso. desenvolver a cidade. Não é? É boa fé, havia boa vontade. Assim. Sim, o último arco que foi destruído, nós chamamos, é a Rua Pedro Canavarro, mais conhecida por Rua do Mini Preço, que já não é esse estabelecimento que lá está. Há mesmo um vereador que diz: não, este é o último, vamos mantê-lo como testemunho ao passado. Não, nós já desistimos disto e estamos aqui São a precisar da pedra. A Filipe tem aqui uma coisa na cabeça dela, sempre constantemente aqui a reclamar, e se calhar não está nos fóruns corretos, mas por exemplo, por causa da igreja de São João de Alporão. Sim. Nós tínhamos antes um património incrível que tínhamos lá dentro. Havia património, eu recordo no tempo, dos Sim. elefantes que haviam lá. Está todo guardado. Não é? Pronto, mas para quê? Está Porquê guardado que na estás exposto? reserva. Pergunto com calma. Precisamos Não é que tinhas que responder como se soubesses a resposta, mas dá-me a tua opinião. Precisamos de um espaço de um museu. Todo o património que está no São João de Alporão, por exemplo, o túmulo, foi lá levado porque aquilo é um museu, mas vejam que é um espaço exíguo para o Museu Municipal. Eu tenho uma opinião, mas é uma opinião minha, não represento aqui nenhuma Claro. entidade. Sim, né? sim. Eu faria ao Museu Municipal nos espaços do Conselho, mas é uma opinião minha. Aproxima-se um pouquinho mais do microfone, que eu gostava de ouvir o que estás a dizer, importante, e não queria que Eu o faria. som... Mas tu tiravas a câmara de onde está? Sim. Podia continuar lá a haver reuniões de Câmara, mas o resto do espaço, aquele jardim, podia ser adaptado a museu. Curioso. E passavas, Como Serralves. Pois, e passavas aquilo para outro edifício, que hoje Não, é a já Câmara. está na rede, os serviços a maior Pois, parte aquele já edifício são. novo Sim, agora. verdade. Mas isso é uma sugestão minha, não represento nada, é uma ideia que eu tive. Porque tu não é? sentes mesmo falta de espaços. Porque se isso dizes Sim, tu que há mas pessoas... já houve assim, um museu tem de ter espaço. Um museu não é um museu já não é um sítio, como dizia, um museu dos cacos onde tem lá coisas, não é? O museu tem de ter espaço, tem que haver mudar navegação, as Tem que estar coisas. catalogadas, Tem- identificadas. tem- agendagem, tem que haver... Temos uma reserva, é certo, pronto, eventualmente teriam de mudar a reserva. Eu estou a pensar nisto como uma ideia. Podem-me dizer, olha, isso é incomputável em termos de custos. Pode ser, não sei. Foi uma ideia que me viu. Porquê? Porque aquele edifício é um edifício histórico, já tem cada vez menos serviços, está num sítio relativamente central, está num sítio relativamente próximo do centro histórico. Veja-se o Museu da Cidade de Lisboa. É parecido. Também tem um jardim, né? É um sítio perfeito para começar uma visita à cidade. É curioso essa ponto de vista, Exato. não tinha pensado Até nisso. está ali quase numa porta, não é? Pois. Ok. Então, Mas vai fazer 150 anos o nosso museu no Alporão. Sim. Nós tivemos O museu não é só o Alporão, portanto, tem também a Casa Museu Brancampo Freire, o núcleo das Portas de Sol que vai ser renovado, mas isso tudo se podia manter. Esses espaços podiam ser. Vamos chamá-los agora, vamos tocar aqui na ferida. É uma questão de falta de visão, de liderança, ou é uma questão de oportunidade? Ainda não foi possível. Tu sentes Eu acho que é realmente... uma questão de oportunidade e de se tomar uma decisão. Porque há prioridades, num com caminho. certeza, será Claro, isso? Claro, então. Porque não estou a ver Claro. esta equipa, então é uma equipa rejuvenescida, Sim. uma câmara nova, Sim. com malta com muita vontade Mas de fazer brilhar ideia- Santarém, não é? Esta ideia é uma ideia minha que foi surgindo. Até há pouco tempo visitei o espaço e depois podem-me dizer, olha, não é possível, o património cultural não deixa, porque aquilo é um edifício Sim, classificado. sim, é outra discussão depois. Sim, ok. Muito bem. Então, falta de museus. Nós não temos museus, né? Temos neste momento Temos o uma... Museu de de Suzano. Suzano, que é o que a gente de facto já falamos Não, aqui e em temos tempos. outros museus. Temos museus privados. Né? Temos o Museu de Suzano, temos agora um museu em Alcanedo, temos uma rede Alcanedo, museológica. ajuda-nos. Alcanedo foi inaugurado agora há pouco tempo. Não Ainda não fomos fui lá, lá. não fomos. Ainda Ainda não não fui foi lá. o tema. É um museu histórico de Alcanedo, com património ecológico, mas não posso falar muito sobre ele. Ok. Mas também temos outro museu privado em Alcanedo muito engraçado. Temos lá o recibo da espingarda que matou o rei. A espingardaria moderna aqui de Uma Lisboa, coisa tão bonita. com projeto de lojas com O Rei Dom história. Carlos, neste caso. Sim, o Rei Dom Carlos. Vendeu a espingarda? Sim, o dono da espingardaria moderna era de Alcanedo, comprou a loja, é daquele self-made man, como há muitos em Santarém, começou a trabalhar na loja, não é? E depois acaba por comprar a loja, e vendeu a espingarda aos fulanos que mataram, ao Visconde da Ribeira Brava, que depois estava envolvido na conspiração. Está lá o recibo. E ele depois ficou estupefacto, porque o Rei Dom Carlos era o seu maior cliente. E isso está em Alcanedo, mas é no museu particular. Perdeu um né? cliente. O centro da espingadaria há Montes. Há um livro e tudo sobre isso. Ah, tão bonito. Tem que descobrir isso. Tens que descobrir. Esse é o museu que está lá. Há o museu do campo da Póvoa da Isenta, Fernando Peralta, é um museu etnográfico. E há o museu da Ribeira, também um museu etnográfico que agora vai precisar de ajuda porque foi inundado. Curiosamente, o Museu da Ribeira foi um museu no Rio da Toponímia porque era a casa de socorros a náufragos
E foi o tal António Faustino que a gente andou à procura. António Faustino. Havia 2 Antónios Faustinos, um jogador de futebol do Sporting, que até tem uma entrevista e diz: jogadores profissionais de futebol, o que é que eles vão fazer depois de treinar? Não, isso é uma ideia estapafúrdia. Eles ganhavam algum dinheiro, depois ele acabou com uma mercearia em Santarém. Mas este jogador não tem nada a ver com a Ribeira. Depois havia um outro, coronel do Exército, já morreu mais recentemente, coronel também Faustino, penso que também é António Faustino, ou Faustino Duarte, que teve o largo, onde é o Largo Vítor Gaspar, mas também não era esse. Este Faustino era um senhor que se suicidou em 1911 e tinha uma empresa de moagens, da ideia que se suicidou por causa de dívidas, mas o mais engraçado é que, como nós encontramos, vemos para trás, ele tinha uma associação cultural, mas de socorros a náufragos, Grêmio Ribeirense, que é na casa onde está o Museu do Rancho Folclórico da Ribeira, e depois, como o João Arruda escreve no jornal, tocava o rumor como dobro de finados. Naquela hora aziaga, com uma bala de revólver, António Faustino pôs termo à sua existência. Nem a própria mãe contou os motivos que levaram a tal facto. Depois continua. Muito bem. Muito bem. Temos capacidade para ser uma referência nacional na área da história e do património de Santarém? E achas que há essa possibilidade de Santarém? Sim, claro. Tem todas as condições para isso. Porque Santarém, para além do gótico, de eu dizer que é uma cidade romântica, que é a reconstrução da cidade, não foi só as decisões da Câmara. A cidade foi bombardeada. Não é? A cidade, na terceira invasão francesa, tinha 15 mil habitantes, ficou com 500. Foi política de terra queimada. Tudo o que era de madeira foi em 1813, se não estou enganado. Não quero estar aqui a cometer uma gafe. Foi a zero, praticamente, ficou sem habitantes? Sim, então ficou com 500, tinha 15 mil, ficou com 500 porque eles fugiram todos para as linhas de torres, eram as ordens militares, e os franceses depois destruíram, que era madeira, né? Portanto, felizmente não destruíram tudo, não destruíram parte do património, mas depois tem um património riquíssimo do barroco, do maneirismo. Temos a Igreja da Piedade, que é dos sítios que eu gosto mais de ir, e a Sé Catedral é de uma beleza única. Aliás, a nossa Sé Catedral é um modelo de igrejas jesuítas espalhado pelo mundo, que é um modelo parecido com os domos. É um modelo, ou melhor, temos o modelo da nossa Sé Catedral e o modelo da Sé Nova de Coimbra. Os jesuítas, se nós olharmos para a igreja de São Paulo em Macau, é uma cópia da nossa Sé Catedral. Pois, é verdade. Sim, já vi uma reportagem que falava sobre isso. Ok, então tu acreditas que Santarém, então, se falasses há 10 anos, pensa há 10 anos, vamos pensar há 15 anos, o que é que tinha que mudar para esse facto acontecer? Eu acho que tem de mudar nós vivermos mais a nossa cidade. Eu ainda vi, não sei que dia, alguém dizer há dias que ninguém vai ao centro da cidade. Primeiro, isso é falso, claro que alguém vai. Alguém vai trabalhar, alguém vai nem que seja para ir à missa. Se me disserem há dias que ninguém consome qualquer coisa no comércio, também acho estranho, nem que seja um café. Está a mudar, vejam-se a Loja das Tradições, o Café do Rei fez aquele largo, mas saiu de um sítio, depois num sítio onde estava no Largo do Seminário, não ficou nada. Temos a Biju, temos lojas Âncora, temos a Livraria Costa, a nossa livraria tradicional mais antiga, mas nós temos de consumir as coisas que ali estão. O que precisamos é de mais comércio desse género, comércio de qualidade. Não quer dizer que outros não sejam. Temos o Venceslau, que fez 75 anos, ou uma orivesaria. Eu vou-me esquecer de certeza, eles depois vão ralhar comigo. Mas, por exemplo, barbeiros. Temos novos barbeiros, muitos, e temos antigos. Mas eles conseguem conviver os dois e é capaz de haver mercados para todos. Não podemos ficar... engraçado, porque nós fazemos esses trajetos. Não podemos ficar no Face a dizer não se passa aqui nada e depois... Nós tivemos justamente essa conversa com o nosso último convidado, que eu acho que depende de todos nós, que não basta sermos velhos do Restelo e dizermos que não há, que não existe e não fazemos e viramos as costas e vimos até Lisboa, quando na realidade, e eu dei justamente esse exemplo, que no Natal fazer compras é meter os pés ao caminho, e em Santarém encontramos coisas incríveis, não é preciso ir para lado nenhum comprar coisas fora. E a loja do Roy agora, do Roy McAllister, dos azulejos, muito giro. Foi um presente de Natal que nós oferecemos, foi uma caixa de azulejos do Roy, tal e qual. É verdade, mas precisamos de mais coisas, mais oferta. Por exemplo, eu antes comprava sempre sapatos de uma sapataria que já acabou. Não quer dizer que não haja uma, mas já está assim um bocadinho fora do centro histórico. Podíamos ter lá uma, porque não?
uma ideia, pá, e quem Sim, é verdade, esse mas tipo, esse negócio, eu acho que esse movimento exóticas, que eu sinto que já começa a existir precisa de ser. É uma responsabilidade de todos nós, não é? De Eu vou só dar aqui um continuarmos exemplo. Eu a. vou abrir aqui uma página do Bolo, só para nós, quando este for para o ar, já aconteceu o evento, sim. mas só para lá ver como é que está a sala. O Bolo, vamos ter o Mário Lajinha e o Pedro Burmester, pianistas no Céu da Bandeira, por 7,5€. No Exatamente. Teatro Sá da Bandeira, no Centro Histórico. 7,5€, pessoal. Vamos ter o Lojinha a tocar em Santarém. Mas se calhar a malta que vai dizer, não se passa nada da cultura. A única vez certeza. que vi o problema é Lajinha que foi no esgota- Rosa da Machene. Tem 200 lugares. Sério? Esgota, A Maria tem João 200 e o lugares. Mário Lajinha. Mas voltando ao Rosa Damasceno, o Rosa Damasceno teve sucesso. Ele foi projetado para 1400 lugares. Nós não sabemos se alguma vez teve licenciamento para 1400 lugares, mas deve ter tido pelo menos para 900 nos anos 30, 40. Mas não eram pessoas de Santarém que enchiam a sala, até porque nem toda a gente estava disposta a pagar bilhete ou ir Claro, por lá. tinha uma capacidade. Iam pessoas de Lisboa de propósito por lá. É isso que eu acho que, por várias coisas, se perdeu um bocadinho. E também Lisboa transformou-se numa grande metrópole que não era, não é? Não era a metrópole Mas que é eu sinto hoje. que já há esse movimento, no sentido que o expresso a que a habitação está hoje em Sim. dia está a fazer deslocalizar algumas pessoas de Lisboa para Santarém, à procura de casas a outros valores, e mesmo há eventos que nós temos hoje em dia e que sempre tivemos, não é? Nomeadamente a Feira da Agricultura, a Feira da Gastronomia, mas agora até os Santos Populares, tudo o que é festarolas já se começa a sentir, e muito da nova restauração que temos também começam a atrair pessoas de Lisboa até Santarém. Santarém está a começar a ficar na Há uma moda. história engraçada do nosso feriado. Vou tentar contar muito rapidamente. O feriado municipal, Sim. com a República, porque na monarquia não havia e era outra história. Começou por ser o 18 de maio, que era a entrada do rei Dom Pedro IV em Santarém, das tropas liberais, e durou até 1939. Em 39, Caramba! em 39, já muito tempo depois do Estado Novo, portanto, já muito tempo depois da ditadura, e não sei, poucos anos, portanto, 6 anos depois do Estado Novo, a Câmara decidiu, não, isto é liberal, é muito político, vamos pôr o 15 de março, que é a conquista de Santarém aos mouros. Então o que é que eles faziam? O feriado e a festa oficial a 15 de março, e já não era o 18 de maio, mas eram as festas de maio, e eram o mês todo. Mas isso é uma impressão minha, ainda tenho de investigar, acho que são essas festas de maio que vão dar origem às feiras, à primeira exposição feira de 36, já está ligada. Da agricultura? Da agricultura. Acho que essas festas de maio Uau. depois ligaram-se, como por exemplo também tínhamos a Feira da Piedade. Quando Sim. Mas eu depois o lembro-me 15 de março passa para 19 de março. O 15 de março passa para 19 de março, mas só depois do 25 de abril. E qual foi o. Procurou-se um padroeiro, com certeza. Não, porque... o Estado Novo extinguiu os feriados municipais em 1955. Passaram a ser como ao Carnaval, ter uma autorização especial do Governo. E eu não fiz essa investigação. Tínhamos de ver se todos os anos a Câmara pedia ou não. Acho que não podia, acho que era feriado, mas às vezes era, outras vezes não era. E depois, em 78, ou em 77, não queriam recuperar o feriado nacionalista no Estado Novo. Então havia a tradição, já pelo menos de 1895, das festas de São José na Quinta das Ónias. Quem é de Santarém, eu não apanhei isso, fazer um piquenique na Quinta das Ónias, mas não era só na Quinta das Ónias. Nós ouvimos falar disso não era pelo Rodrigo Castelo, que ele falou exatamente aquele evento que ele ajudou a recriar no ano passado, que havia exatamente esse movimento, ir até às Ómnias, fazer um piquenique, e os cavalos e os touros. Sim. Mas originalmente não era só na Quinta das Ónias, era em todas as quintas que hoje já não são quintas, tipo Jardim de Cima, Val de Estacas. As pessoas iam fazer piqueniques para essa zona toda. Talvez fosse uma questão de oportunidade, ou não cabiam todos nas zonas, isso não sei. Parecem isso no jornal. Depois essas zonas passaram a ser urbanas. Depois na Quinta das Ónias, pelo que me contaram, houve alguém uma vez que morreu, talvez por isso é que tenha atropelado por um comboio, talvez tenha, não sei. Mas o certo é que a Câmara decide que é um santo, é uma tradição popular, e o São José é um santo operário, portanto é ali na ressaca do PREC. Ok. Então quer dizer que, lá está, isto é política metida. Na tua opinião, e cada vez mais sábia, e tens a tua sapiência toda, a história está muito inquinada pela política. Isto é, nós temos uma visão da história que interessa ser contada. É assim,
Vou dar um exemplo para mim mais prático de todos, é o Marquês de Pombal. Eu desde que comecei a ler Marquês de Pombal, fiquei com uma péssima impressão do homem, que eu acho que eu atropelava hoje qualquer pessoa que fale do Marquês de Pombal. Porque quando eu vejo aquela estátua agora, quando eu vou celebrar o meu Sporting, tirar de lá o não, Marquês de era Pombal. bom, mas Pronto, diz-me. mas é assim, o Marquês de Pombal acabou com a escravatura e com a Inquisição, com várias É o alíneas. mal menor, não é o mal menor. É tipo outro senhor que é Mas político. depois que de é presidente voltar, Câmara. né? Então, A história mas não é sentes isso. inócua. A história não é inócua. O que nós estamos a fazer aqui agora é política, é um ato político. Né? Há um provérbio que diz: dos fracos não reza a história. A história é escrita pelos vencedores. O que acontece, a partir mais ou menos do final do século XX, e quando o Francis Fukuyama, aquele conselheiro do Reagan, diz é o fim da história, o que ele quer dizer não é os acontecimentos. O que ele quer dizer é que a sociedade capitalista norte-americana é o melhor mundo possível e não vamos evoluir mais nada a partir daqui. Não há mais utopias. Né? E isso prova-se hoje que é errado. Né? Mas, infelizmente, né? Até podia ser bom, porque depois as pessoas estavam todas muito bem da vida. Não é isso, a história é escrita por alguém, condicionado no tempo, condicionado nas suas ideologias. Nós, quando houve esse movimento a dizer que a cidadania e a declaração dos direitos do homem não são ideologia, são ideologia das pessoas que venceram a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso é ideológico. O historiador tem-se a tentar separar disso. Exatamente. Para fazer história. Tens que ser imparcial. Ainda agora, vi agora uma coisa que o Jorge Miranda disse, o professor Jorge Miranda, da Constituição, uma coisa que para mim achei uma aberração tremenda. E, pronto, leste o artigo que eu estou a ler, em que ele achava que só alguns partidos é que podiam fazer a revisão. Pronto, uma coisa que não tem peste nem cabeça. O senhor deve estar demente, deve estar velhote já, eu admito, pronto, até porque o filho dele foi meu professor, portanto já deve ter uma idade avançada, mas aquilo nem peste nem cabeça. Ou seja, o que eu digo é isso mesmo, é que o historiador tem que ser um tipo imparcial, tem que ser um neutro, tem que investigar. É humanamente impossível. Mas o historiador deve dar as duas versões. Né? Ou isso, por exemplo, ou isso. Eu tenho uma formação católica, eu nunca vou ser imparcial em relação ao hinduísmo ou ao islamismo. É minimamente impossível. Agora, eu depois posso ser católico e tornar-me ateu. Então já não vou ser imparcial se estiver a estudar a história da Igreja Católica. Podes dar assim as duas versões. Sim. Perfeito. Tens razão. As duas ou as mais, né? Resumindo, o Marquês de Pombal é o que é. Sidónio Paz também, já sei que foi um... Não pode ser canalha, pois não. Não sei. Canalha, foi morto, mas depois visto. Eu adoro os Sidónios, estás a ver quando vou a Vila Praia de Âncora, mas já vi que o senhor também. Sim, o Sidónio Paz tentou reformar a República com o regime à americana, que chamava os ministros de secretário de Estado. Começou a ser apoiado por um partido político que era a União Republicana, que era o menor partido político da direita, porque a esquerda ganhava sempre as eleições. Exatamente. Depois ele criou uma polícia cívica, era um tempo de violência política porque os partidos tinham milícias, né? Havia grupos armados revolucionários. Sim. O Sr. Paz foi morto, o António Grange também foi morto, o primeiro-ministro. Julgo que o António Grange foi antes do Sá Carneiro, se considerarmos que o Sá Carneiro foi um atentado. Mas não sabemos, não é? O António Grange foi a última pessoa, o último chefe de Estado que sabemos que foi morto, não é? O António Grange mais tarde. O que acontecia é que não havia mecanismos de alternância no poder, porque o poder estava todo no Parlamento. E até ao governo do José Relvas, que falámos há bocado, de 1919, o Presidente da República, que era eleito indiretamente, era eleito pelo Congresso, havia dois parlamentos, o Senado e o Congresso, a americana. Sim. O Presidente não tinha poderes de dissolver o Parlamento, era uma espécie de rainha de Inglaterra, mas não agia às vezes como tal. Agora, o que acontece é que, como depois não havia possibilidade de alternância política, tornou-se sucessivamente, sobretudo a partir... Ad eterno ficaria ele como... Não, a única forma de alternância política era o golpe de Estado. Ok. E foi o que o Sidónio Paz fez. E depois, a partir do governo do José Relvas, onde há realmente uma hipótese, porque o que acontecia na República e o que aconteceu na monarquia, e não sei se vamos fazer esse estudo, é que o partido, aqui não, porque as eleições de facto são livres a partir de 1975, mas o partido que está no poder não só tinha tendência a ganhar, mas ganhava sempre porque organizava as eleições, controlava os cadernos eleitorais, controlava mesmo, e a maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever, e era um objetivo. Os republicanos, quando retiraram o voto aos analfabetos, tem sido visto pelos críticos da República como uma questão de retiraram o voto a grande parte da população. Ou seja, votavam mais pessoas com base nos rendimentos e, para além das mulheres, na monarquia, na última versão eleitoral da monarquia, do que na República.
Mas para votar tinha-se de ler o nome da pessoa que estava lá, tinha-se de pôr uma questão. Então, se a pessoa não conseguisse ler, alguém tinha de o induzir a votar, não é? Era o cacique. Que é o correto. Há um dos José Relvas muito giro, há um documento muito giro, que é ele na monarquia, ele agiu na monarquia, tinha simpatia pelo Partido Progressista, foi até Presidente da Câmara da Gulgã, isso é pouco conhecido, ele não revelou muito essa parte, e quando morre o pai, por compromissos com o pai, escreve à Condessa da Azambuja e à Santa Casa da Misericórdia da Gulgã. A Santa Casa da Misericórdia da Gulgã diz que não se mete em política, porque senão não era independente. E a Condessa da Azambuja responde: eu já prometi os meus votos e os dos meus criados ao Sr. Ministro da Justiça. Não sei se é a mesma coisa. Estava a conversa. Não, porque é giríssimo. Não podemos falar deste tema, que é o tema mesmo dos votos, tinha a ver com a tua classe social, com o que davas de impostos, ao qual desta história. Era uma história que eu gostava imenso, mas não podemos. Nós temos que fechar o programa. Dona Pipa, vamos ao ping-pong? Sim. Muito bem. Santarém numa palavra. Paz. Um lugar obrigatório em Santarém. A Sé Catedral. O prato preferido em Santarém. Magusto com bacalhau. Uma figura histórica portuguesa que admiras. Para além do José Relvas, já falámos imenso do José Não Relvas. falámos, Salgueiro Maia. Muito bem. Uma figura histórica sobrevalorizada. António Oliveira Salazar. História ou futuro? História é uma ciência do futuro. Muito bem. Um livro que todos deviam ler. Levantado do chão. De José Saramago. Pois claro que sim. José Relvas em 3 palavras. Vinhos, República, idealismo. Escrever como Miguel Raimundo, liberdade ou necessidade? As 2 coisas. Um defeito teu. Não consigo parar. Às vezes faço as coisas muito depressa. Opção? Não. Obsessão, talvez. E um orgulho. Um orgulho. Ler e estudar é o que eu gosto mais de fazer. O teu apelido é um orgulho? É. É, não é? É. Eu sei que sim. É o que ainda falta fazer na tua vida. Ai, tanta coisa. Tenho de acabar a biografia do Sidónio Muralha e tenho de acabar agora o projeto do Centro Histórico de Santarém, que a ideia é estudar edifício. Uau. Muita coisa. E, sobretudo, tenho de ajudar o Bernardo a ter também essas ferramentas para o futuro. Estou fechado. Ele quer ser polícia, mas tem um fascínio para o Egito. Mas não... Um fascínio o quê? Pelo Egito. Uau. Tens que levar lá. Já levaste lá? Não, tenho de levar lá. Mas quando Há eu uma for expressão maior... agora muito gira no Coduto das Águas. Já me falaram nisso. Sim. Da água, é assim que se diz. Lá Já vale a me pena falaram ir porque é muito giro. Sim, Jardim das Amoreiras, não é? Música da tua vida, qual é? Música da minha vida é o Given to Fly dos Pearl Jam. Uau. Mas em português é os filhos da... somos filhos do Zeca Afonso. Da madrugada. Muito bom. Olha, queres fechar? Desculpa, queres fechar, não é? Não, continua. Não, só queria dizer que queria dar os parabéns por tu teres feito um trabalho, no fundo, que há aqui no fundo, um alinhamento com aquilo que nós também pretendemos com este podcast, como tu sabes, que é dignificar, enaltecer, descobrir aquilo que Santarém tem de melhor, e tu fazes esse trabalho constantemente. Nós temos-te visto nas redes sociais, nos teus passeios, nas tuas histórias, nas montras da cidade, Eu nos queria que comércios. dissesses quais é que são as tuas redes sociais. Se alguém te quiser contactar para saber Assim, alguma história, algum detalhe, algum pormenor. Tenho muitas, mas eu só uso mesmo o Facebook. A melhor maneira, eu depois acabo por ir lá e responder, posso não responder logo. O Facebook autocriou-me, ou eu disse que sim a qualquer coisa no Instagram, mas eu sinceramente estou a ficar velhote e não percebo nada daquilo. Tenho o LinkedIn, mas também nunca. Facebook então. Mas como é que sabemos E o Facebook Os é. passeios é pelo Facebook da Câmara, as redes da Câmara, o site de Santarém Cultura, e eu também vou pôr no meu. O próximo eu posso dizer já, é dia 18 de Abril, que é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. O ponto encontra na Igreja da Piedade, é só aparecer, não é preciso paga nada? Não, é gratuito, é da Câmara. Dia 18 de E qual é da será Câmara. o tour? O tour vai ser em torno do gótico e do romântico. Ou seja, Santarém é a capital do gótico por uma expressão de um historiador de Coimbra chamado Vílio Correia. Mas eu quero comparar o gótico com o romântico, que são estilos com Certo. séculos muito diferentes. Portanto, vou mostrar as diferenças entre uma coisa e outra. Porque é que também podemos ser a capital do romantismo em Santarém, até pelo Viagens da Minha Terra, que é um livro que todos os habitantes deviam ler.
Olha, isso é que nós gostamos uma de- boa resposta Tu és também. um embaixador da cidade. Se pudesses deixar uma mensagem sobre Santarém para o futuro, qual seria? Viver mais a nossa cidade. Santarém faz bem. Olha, é um sub-slogan. Santarém bem te quer porque... Cresci com Santarém e quero continuar a crescer com Santarém. Muito bem. Muito bem. Raimundo, Cresceste. muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Olha, nós costumamos no final oferecer pampilhos celestes ou arrepiados, mas hoje só temos pampilhos e arrepiados. Muito bem. E queríamos te perguntar qual é que é o teu preferido. Ainda bem que não é celeste. Queres explicar isto E também? também queríamos te oferecer este ramo de flores, que também é um que estas são símbolo. selvagens. Estas são mesmo, sim, não costumamos conseguir encontrar estas, que são um símbolo aqui do nosso programa para ofereceres a quem queres tão bem como a Santarém. E vais oferecer a quem? Marca um cusco. Podes dividir. Muito bem. Sério? Ai, que bonito. Um homem oferecer um homem, muito bem. Olha, excelente, Obrigada. obrigado. Foi um gosto estar contigo. Foi uma conversa adiada há algum tempo, mas conseguimos. Vamos fechar, comer. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha cá no cimo de uma montanha.